Tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre uma ferramenta muito importante, né? Uma ferramenta muito importante da qualidade e que muitas empresas se utilizam dela, tá certo? E que essa ferramenta faz com que as empresas possam melhorar os seus processos. Então, de que ferramenta eu estou falando, né? Eu estou falando hoje, e nós vamos falar hoje aqui nessa videoaula sobre o programa 5S. Então, uma ferramenta da qualidade barata, útil, fácil de ser aplicada e geralmente não tem nenhum custo para a empresa, tá certo? Nós vamos entrar aqui num breve histórico para saber, né, como é que funciona, né, de onde surgiu, de onde vem a metodologia 5S. Então, o que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí dois principais atores para essa metodologia aqui que eu vou falar. Não dizendo que os outros países não participaram, mas assim, focar aqui no nossa aula de hoje, na nossa videoaula que hoje 5S. Então, o Japão sai dessa Segunda Guerra Mundial devastado, né? Ele sofre aquele ataque das duas bombas atômicas, uma na cidade de Hiroshima, outra na cidade de Nagasaki, e deixa o Japão devastado, com profundas dificuldades em todos os setores que você possa imaginar. Inclusive, estruturalmente, o Japão não tem estrutura para se manter, para se reerguer sozinho. Mas qual é a proposta do Japão depois do fim da guerra? Se reerguer como uma nação. E isso ele consegue fazer. Ele consegue porque ele absorve várias ferramentas, e uma dessas é a metodologia 5S, o programa 5S, essa ferramenta da qualidade. Então, olha só, essa metodologia, a partir desse momento, passou a ser aplicada em diversos setores da sociedade japonesa, com um grande destaque nas grandes empresas, tá certo? Então, por conta dessa nova postura, diante da gestão das empresas, o desenvolvimento, com base em métodos rigorosos, foi possível. O Japão, ele consegue implantar, ele consegue colocar isso dentro das empresas, ele consegue desenvolver essa metodologia, e isso faz com que o Japão se reerga no cenário internacional, e hoje é um país que a gente sabe que é um país de primeiro mundo, né? Está dentro aí dos 7 maiores e mais ricos países do mundo, tá certo? Então, como é que eles conseguem fazer isso? Principalmente porque tem uma cultura de muita disciplina, de muito estudo, de muito planejamento, de muita organização, e eles conseguem fazer isso, tá certo? Então, de onde vem o nome da metodologia, né? A origem do nome da metodologia 5S é inspirada em 5 palavras japonesas. Nós vamos já ver quais são essas 5 palavras japonesas, mas surgem daí, tá certo? É até um acrônico, né? A gente tira aí umas palavrinhas, as letras das palavras e constitui esse acrônico. Então, está relacionada também à qualidade total e à cultura Lean, beleza? Qual é o objetivo da metodologia? Orientar as empresas para a disciplina e a busca de oportunidades de melhorias nos processos. Então, dentro das indústrias, dentro das empresas japonesas, eles sempre procuram melhoria na melhoria dos processos. Fica até redundante, né? Mas é isso mesmo, eles procuram a melhoria da melhoria que já foi feito para que esse produto saia lá na ponta um produto de qualidade, tá certo? Então, quais são essas 5 palavras, né, chaves dessa metodologia? Olha só, Seiri, que é o senso de utilização e de descarte, o Seiton, que é de ordenação ou organização, o Seisu, que é de limpeza, o Seiketsu, que é de saúde, e o Shitsuke, que é a disciplina, ou também autodisciplina, vocês podem encontrar desta forma, autodisciplina. Então, esses 5 sensos desenvolvidos dentro de uma empresa faz com que as empresas busquem sempre oportunidade de melhoria nos seus processos, tá certo? Seja internamente, seja no chão de fábrica, seja na linha de produção. Conseguiu implantar essa metodologia, conseguir fazer isso acontecer, a empresa vai ter bons resultados sempre, tá certo? Eu até falo que essa metodologia a gente pode utilizar para nós mesmos no nosso dia a dia, tá? Então, assim, eu posso ser uma pessoa que só tenho em casa aquilo que eu utilizo, eu organizo, eu sempre limpo, eu sempre trabalho a minha questão da minha saúde, e eu tenho disciplina para fazer isso todo o tempo. O Shitsuke, essa disciplina, faz com que todos os outros sensos, os outros 4 sensos, né, eles possam ser
realizados. Então, isso manter um círculo constante para que eu possa me utilizar dessa disciplina. Não é implantar a disciplina e depois esquecer a disciplina. O Shitsuki, que é o último senso, ele vai fazer com que eu possa sempre, toda a vida, estar buscando sempre melhorias. Hoje eu preciso disso aqui, mas amanhã eu não preciso mais, eu tiro, eu descarto aquele material, tá certo? Então, é um ciclo, sempre vai estar girando, e vai fazer sempre com que a gente possa estar fazendo esses sensos todos no dia a dia dentro da nossa empresa, certinho? Então, vamos começar aqui pelo primeiro senso, que é o Seiri, né? Vamos dizer o que fala aqui o Seiri para nós, né? Dizer não, vamos ver o que ele nos diz, né? Como é que nós deveremos nos comportar diante desse senso. Então, o Seiri é o senso de utilização. Ele é um importante parâmetro para que as empresas possam organizar os seus recursos, tá? Nessa etapa, o trabalho gira em torno de enxugar o máximo que é utilizado, desde papéis até equipamentos fundamentais às atividades. Olha só, tem um papel em cima da mesa, não tem utilidade, eu tiro de lá. Eu só vou ficar na minha mesa de trabalho aquilo que realmente é necessário para eu fazer minha atividade. Tem produtos em um armário dentro da sala, mas que eu não utilizo, não fazem parte da minha atividade, eu tiro de lá, eu descarto, eu dou um fim, porque não me vai ser útil. No senso no senso, o primeiro senso, que é o Seiri, eu tenho que ver aquilo que vai me ser útil, tá certo? Então, o que não é útil, eu vou descartar, eu vou dar um outro fim para ele, para que ele não possa atrapalhar o meu local de trabalho, tá certo? Então, a ideia é reduzir ao máximo o uso desses materiais. Então, com isso eu vou gerar economia, eu vou liberar espaço de armazenamento, e aí eu consigo fazer uma gestão inteligente, uma gestão eficaz e eficiente. Então, todo esse trabalho gira em torno do questionamento do que ainda é necessário à empresa, tá certo? Então, o que é necessário para eu realizar minha atividade? Esses produtos. Então, dentro da minha sala eu tenho aqui vários produtos que não são utilizáveis, não fazem parte da minha atividade. O que eu vou fazer? Eu vou descartar esses produtos que não são úteis, tá certo? Então, seria senso de utilização, senso de descarte, tá, pessoal? Não esqueçam. O próximo senso que nós temos é o Seiton, tá? Ele trabalha a questão da ordenação ou organização do espaço da empresa onde eu trabalho. Então, se eu consigo organizar, eu consigo fazer minha atividade muito melhor, né? Eu consigo ser muito mais eficaz, eu sei onde encontrar as coisas, eu não vou perder tempo procurando. Então, o Seiton é esse senso de organização, de ordenação. Ele também é um dos pilares para as empresas, tá certo? Então, esse método prega que é necessário que o ambiente de trabalho esteja organizado, e essa organização tem que ser sempre, tá? Porque isso facilita o desempenho de todos os colaboradores. Por isso, os setores devem estar devidamente arrumados, com mesas e compartimentos e armários adequados e apresentáveis ao trabalho. Então, você vai chegar em um determinado departamento, vai estar tudo organizado. Você sabe onde encontrar a sua parte do seu processo. Você sabe onde está a lixeira dentro da sua sala. Você sabe que em cima da sua mesa tem lá o seu computador que você vai precisar. Então, está tudo organizado e essa organização é fundamental, tá bom? Então, depois do senso de utilização e descarte, eu organizo, eu ordeno, eu coloco tudo no seu devido lugar, tá certo? Seguindo, nós temos o Seisu, né? Que é o senso que trata da limpeza. A empresa deve encontrar-se sempre limpa para proporcionar um ambiente produtivo e de alto desempenho. Gente, é fundamental. Não tem como a gente não pensar em limpeza, tá? Então, nós precisamos trabalhar numa empresa que seja limpa, que seja arejada, que seja cheirosa, porque isso nos traz tranquilidade, isso nos traz vontade de trabalhar, vontade de estar dentro dessa empresa. É diferente de você, quando você chega numa empresa que é suja, desorganizada, fedorenta, você sente aquele impacto negativo. Quando você entra numa empresa que é tudo organizado, é tudo limpo, é tudo cheiroso, você sente vontade de continuar ali. E a limpeza ela é fundamental. Não se pode
ficar com mesas cheias de poeira, chão sujo, com café derramado, papéis no chão, tá certo? Então, temos que trabalhar esse S também, tá? E temos que também trabalhar os que nós já vimos para trás, que é o Seiton e o Seiri, tá certo? Então, o sexto é o senso de limpeza. Eu preciso trabalhar sempre a limpeza dentro da minha organização, beleza? Seguindo em frente, nós temos o Seiketsu. Olha só. Então, o que diz o Seiketsu, né? Boas práticas vão além de boas ideias e da sugestão delas. Olha só, boas práticas vão além de boas ideias e da sugestão delas. Então, o 5S, ele vai funcionar bem com a perpetuação das práticas. E é justamente isso que o Seiketsu ele traz. Então, eu tenho que praticar sempre. E é interessante quando eu pratico, porque isso vai virar um hábito, tá, pessoal? Quando a gente pratica aquela coisa sempre, vira um hábito e você consegue atingir o seu objetivo. Então, eu tenho que perpetuar, né? Essa palavra bonita, perpetuação. Ser constante nessas práticas que eu vou estar realizando dentro da empresa. Então, esse senso tem como proposta normalizar as ideias, com foco na organização, na limpeza e boa utilização de recursos. Só assim é possível implementar de fato esses novos costumes ou tornando-os fixos. Quando eu pratico rotineiramente, como eu disse para você, isso vai virar um hábito. Então, se você pratica o Seiri, de utilização, de descarte, se você pratica o Seiton, de ordenação e de organização, se eu pratico o Seisu, que é de limpeza, o Seiketsu ele vai te dar esse pilar, essa base de você, olha, tá sujo, tem que limpar, olha, tá desorganizado, tem que organizar, ó, isso aqui eu não preciso, tá? Eu tenho que descartar. Então o Seiketsu ele vai te dar, ele vai estar sempre buscando que você continue praticando essas boas ações, né? Então, como o próprio senso diz, boas práticas vão além de boas ideias e da sugestão delas. Gente, que o Seiketsu é saúde, né? Então, tudo isso vai fazer com que o programa ali tenha saúde para se manter. Eu acabei falando aí muito dessa normalização dessas ideias, mas a gente tem que entender que o conceito lá, na verdade, a palavra com que a gente vai estar envolvido é a saúde do programa, tá? Essa perpetuação das práticas, normalização dessas ideias, beleza? E aí a gente dá continuidade aí com o próximo senso, né? Shitsuki. Então vamos fechar o 5S com esse último senso, né? Então o Shitsuki ele pode ser considerado um valor de continuidade bastante relacionado a Seiketsu, né? Ele preza principalmente pelo suporte ao colaborador, de modo que ele possa continuar seguindo os 5S. Então, é muito importante esse último S, tá, pessoal? O Shitsuki, porque ele vai fazer com que você possa constantemente estar retornando aos S's anteriores e fazer com que você possa dar continuidade. Então, o Shitsuki ele é disciplina, né? Ele é autodisciplina. Então, ele vai mostrar para você que você deve voltar novamente lá, o primeiro S, ao Seiri, e ver o que realmente é de útil ou não dentro do seu escritório, da sua empresa, da sua linha de produção. Vai ver a questão da limpeza, vai ver a questão da organização, tá certo? Então, ele faz com que você constantemente volte aos outros S e veja se realmente você está fazendo a coisa certa ou se não deixou algo por fazer. Então, ele é esse senso de continuidade. A proposta é enraizar as novas práticas no cotidiano da empresa, mas fazendo isso por meio da capacitação, tá? Todo apoio e instrução deve ser dado para que os resultados sejam obtidos. Então, eu vou implantar o 5S na minha empresa, é implantado de qualquer jeito? Não. Você vai capacitar, porque nós sabemos que toda empresa tem pessoas de vários níveis, tanto sociais quanto econômicos, financeiros, né? Pessoas de alta sociedade, de média sociedade, de baixa sociedade. Então, eu tenho que capacitar todo mundo. Eu tenho que mostrar para todos da empresa que é importante a gente fazer esse processo. É importante a gente implantar essa ferramenta. Eu vou mostrar os objetivos que essa ferramenta tem. Eu vou mostrar o objetivo que eu quero enquanto empresa. Então, eu vou ter que capacitar todo mundo, eu vou ter que mostrar esse conhecimento para todos, para que todos possam, de forma
correta, implantar essa metodologia no seu dia a dia de trabalho, seja no seu escritório, seja na linha de produção, seja, por exemplo, dentro de todo o processo administrativo, tá certo? Então eu preciso mostrar isso. Então eu vou mostrar a ferramenta, eu vou capacitar as pessoas para que elas possam, de forma satisfatória, implantar essa ferramenta dentro da empresa, certinho? Então o Shitsuki, ele é disciplina, ele é aquilo que vai te dar continuidade. Ele vai fechar o ciclo, tá certo? Do S, e vai fazer com que você volte ao primeiro, passe pelo segundo, terceiro, quarto, chegou de novo no Shitsuki, volta novamente. Então isso é feito constante. Constantemente eu vou ter que estar fazendo isso para que a ferramenta ela realmente seja eficaz. Não adianta nós somente implantarmos e deixarmos lá quietinho. Não, nós queremos ser excelência. Então, grandes empresas são excelência porque mantêm um padrão de postura, podemos dizer assim, de fazer com que a coisa aconteça. Então, só dá certo nas grandes empresas? Não, na pequena empresa também. Então, essa aqui é uma ferramenta que você pode utilizar na micro, pequena, média, grande empresa. Ela não discrimina ninguém. O que nós temos que fazer é ter essa noção que nós temos que fazer realmente a coisa certinha. Então, a empresa não tem os funcionários não têm capacitação, os funcionários não têm capacitação, eu vou capacitá-los para fazer, tá certo? E aí, depois de tudo capacitado, a gente se vai para a implantação. Então, a gente viu até aqui que é uma ferramenta simples. É uma ferramenta que, no nosso dia a dia, a gente pode estar fazendo. Então, não tem mistério para a implantação do 5S, dessa ferramenta, dessa metodologia, desse programa, todas essas terminologias que dão. O importante é eu implantar, o importante é eu seguir, o importante é eu ter a disciplina de fazer com que isso aconteça sempre. Tá bom? Bom, depois que a gente fecha o 5S, eu digo aqui para vocês algumas vantagens. São várias, né? Tem listado aqui 5. Mas olha só, depois que eu implanto o 5S, depois que eu vejo a coisa acontecer dentro da empresa, eu vou ter como vantagem que essas operações elas vão ser facilitadas, porque antigamente eu tinha muita coisa me atrapalhando dentro do meu setor. Era armário, era mesa, era cadeira, era, sei lá, papel, que você possa imaginar, daqueles materiais que não são úteis para você fazer sua atividade. Depois que você faz tudo isso, você ganha tempo e você facilita as suas operações. O nível de produtividade é aumentado. Se as suas operações são facilitadas, o seu nível de produtividade vai lá para cima. Então você consegue fazer muito mais em menos tempo, tá? Podemos dizer dessa forma. O local de trabalho é mais convidativo. Lembra que eu falei lá atrás da empresa limpa, cheirosa, organizada, a vontade de eu estar ali? Então isso acontece. Então esse local de trabalho ele se torna muito mais convidativo para que você possa estar nele. A segurança na operação é obtida. Você sabe realmente o que vai fazer, você sabe aquilo que você precisa fazer, você sabe do material que você precisa para ser utilizado. Então, com isso, você tem uma segurança nessa operação. E, por último, você tem uma melhoria constante buscada nessas operações. Se está bom hoje, amanhã eu quero que seja ótimo. Então, eu vou buscar informações sempre, eu vou estar sempre buscando oportunidade de melhoria, eu vou estar sempre buscando coisas novas, conhecimentos novos, eu vou estar trazendo tudo isso para dentro da empresa e aí com isso eu vou chegar ao objetivo do 5S com todos os sensos que nós já vimos lá atrás, tá certo? Então, eu me utilizo do Seiri para a utilização e descarte. Eu vou para o Seiton, que eu vou fazer a ordenação e organização. Eu vou para o Seisu, que eu vou trabalhar a limpeza. Eu vou para o Seiketsu, que eu vou trabalhar a perpetuação dessas práticas, né? Eu vou trabalhar a saúde, né? A saúde da empresa, a saúde dos funcionários. E, fechando o 5S, eu tenho o Shitsuki, que vai te dar essa disciplina, que vai te dar essa continuidade. Então, é uma ferramenta fácil, é uma ferramenta importante, é uma ferramenta que está aí ao longo do tempo todo as empresas se utilizando e que quem utiliza, com certeza, chega ao objetivo, tá certo?
consegue ter disciplina dentro da empresa, consegue ter sempre oportunidade de melhoria, consegue ser bem mais vista no mercado. Tá certinho, pessoal? Então aqui é essa nossa videoaula de hoje. Assistam, tá, pessoal? Deixa aí o dedinho para cima, tá? De gostei e se inscrevam no canal também, tá bom, pessoal? Porque a partir do momento que eu for gravando, que eu for disponibilizando lá no canal, essas aulas já vão chegar diretamente para vocês, vocês já assistam, tá bom? Um abraço e até a próxima.